Combater os índices de violência será um dos grandes desafios do novo governo de Mato Grosso. 2014 foi um dos anos mais violentos. Veja só, foram cerca de 500 homicídios em Cuiabá e Várzea Grande. 128 assassinatos a mais do que no ano de 2013. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o sociólogo, professor da UFMT, Naldson Ramos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, doutor Carlos. Primeiro, as causas. O que leva a isso? Quer dizer, o que leva as pessoas a matarem outras pessoas? Por que se mata tanto aqui na região? Felizmente, no Brasil, nós perdemos cerca de 50 mil pessoas assassinadas todo ano. Mato Grosso, infelizmente, também contribui muito com essa estatística. Nós somos um estado que este ano já está atingindo a cifra aí de 500 homicídios só aqui na capital e Várzea Grande, esse ano que passou de 2014. Então, isso é muito preocupante porque dá uma taxa de homicídio de em torno de 50 homicídios por 100 mil habitantes, quando a média nacional é 27 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, nós estamos praticamente o dobro daquele índice nacional. E isto, as causas, quando a gente vai tentar identificar quais são essas causas, são várias. A gente não tem como apontar exclusivamente esta causa como sendo a principal responsável. O ser humano, ele é uma pessoa dotada de vontade, de livre e espontânea vontade, ele é um livre-arbítrio, ele é uma pessoa que tem vários interesses egoístas, muitos deles, e até às vezes interesses e problemas de natureza social mesmo, né? Então a criminalidade, ela tem um componente que vai desde o comportamento individual, psíquico da pessoa, de interesse, de rixa, de disputa, até os componentes mais sociais, que foram as faltas, as carências que ocorreram durante o seu processo de socialização. Não teve uma boa formação familiar, não teve uma boa formação em termos de valores morais e éticos, não teve muitas vezes o acesso à escola, ou quando teve esse acesso à escola não pôde permanecer nela por muito tempo, não teve uma boa qualificação profissional, não teve também condições de encontrar oportunidades de trabalho adequadas que ele pudesse ganhar a sua sobrevivência, a sua vida. Então é um conjunto de ações ou um conjunto de explicações que precisam ser buscadas para explicar o porquê desse comportamento tão violento. O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, tem a seguinte visão, de que também a ausência do Estado facilita, aí quando fala Estado, os governos, poderes públicos, facilita a prática do crime. E aí tem aquela filosofia e a política pública no Rio de Janeiro das UPPs, das unidades de polícia pacificadora, que geraram muita polêmica, mas acabaram ocupando as favelas, os morros no Rio de Janeiro. Vamos pegar o nosso caso aqui em Mato Grosso, a fronteira seca. A ausência de presença do Estado ali, seja Forças Armadas, seja o GEFRON, que os próprios governantes admitem que tem poucos policiais ainda, seja o não uso de tecnologias, tipo vigilância por satélite, o antigo CIVAM, que não foi colocado em prática. Isso facilita esses homicídios aqui na região da Grande Cuiabá, professor, ou não? Com certeza, o componente da ação estatal junto à sociedade é importantíssimo. O Estado tem um protagonismo muito grande nas nossas vidas. Ele não só regula as nossas participações, os nossos interesses, os nossos valores, como também ele promove, ele tem a responsabilidade de promover a segurança pública principalmente. E segurança pública a gente faz não só com atividade de polícia, ela é muito importante, mas o Estado precisa estar presente nas outras áreas, nessas áreas que eu já mencionei. Outra coisa que eu também destaco como muito ausente na realidade de Mato Grosso é a falta daquilo que a gente chama de empoderamento das pessoas. Empoderamento significa que eu tenho uma família, estou integrado nessa família, que eu tenho uma escola, que eu tenho espaço de ocupação da minha atividade, seja na educação, lazer, esporte, cultura, que eu tenho trabalho, que eu tenho N oportunidades sendo oferecidas, seja pelo Estado município, ou pelo Estado federação, ou pelo Estado nação. São essas articulações desses três entes federados que
acolhem o cidadão, dando a ele oportunidades e dizendo para ele, olha, esse é o seu espaço que você precisa ocupar e você é bem acolhido nesse espaço. É aquilo, o senhor me fez lembrar lá daquela proposta de cultura de paz da Unesco, início dos anos 2000, abrir escolas final de semana, deixar a população usar as quadras de esportes das escolas, quer dizer, trazer a população para os bens públicos, quer dizer, usufruírem das praças, das escolas, é isso também, ter recreação, ter atividades de lazer, não ficar só trabalhando e a diversão ir, por exemplo, consumir bebida alcoólica final de semana, é mais ou menos isso. Também, é isso também. Quer dizer, a falta de lazer, a falta de atividades culturais, esportivas para os jovens, principalmente na periferia, nos bairros ou mesmo na região central, faz com que o jovem utilize apenas o seu tempo para essas atividades mais tecnológicas, de televisão, de internet, de redes sociais. E se esqueça do convívio em sociedade. Ele se isola, passa a ter uma vida muito individualista, passa a ter um espaço onde ninguém lhe censura, porque ele convive virtualmente com muitas pessoas e não estabelece nenhum vínculo com elas, não tem nenhum controle sobre o que ele está falando, com quem ele está conversando, com quem ele está dialogando e quais os valores que estão perpassando essas redes de sociabilidade via internet ou via as redes sociais que aí se encontram disponíveis para esses jovens. O senhor falou de entes federados, governo federal, governos estaduais, prefeituras. Vamos pegar o caso dos municípios, porque a gente ouve, inclusive, nas campanhas eleitorais, os políticos falando, olha, o cidadão mora na cidade. O que cabe às prefeituras, por exemplo, em termos preventivos? Nós temos aí terrenos baldios, bairros sem iluminação, às vezes bairros com problemas sem asfalto para a polícia chegar nesses locais. Qual que é o papel das prefeituras na prevenção da criminalidade, da violência? Nós temos discutido nos nossos fóruns de debate, principalmente junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a importância da gente alterar o preceito constitucional relacionado ao artigo 144 e o artigo 23 da nossa Constituição, que fala exatamente sobre as responsabilidades dos entes federados. Pelo artigo 144, segurança pública é uma responsabilidade exclusiva do Estado. O governo federal tem entrado com financiamento para ajudar os estados e o município tem ficado fora dessa responsabilidade, porque ela fica só com o patrimônio público dela sob a sua guarda. E a gente entende que essa responsabilidade deve ser dos 3 entes federados, articulando políticas não só de segurança, mas políticas de prevenção. É preciso que o Estado, União, a federação, tem uma política nacional que seja acompanhada pelos estados. É preciso que o estado tenha uma política estadual que seja acompanhada pelos municípios e é preciso que o município assuma a sua responsabilidade nessa atividade, principalmente de promoção da integração do cidadão que vive no município dentro das suas políticas públicas, principalmente os jovens. O município tem uma responsabilidade muito grande com relação à urbanização, à manutenção das praças públicas, à iluminação pública, as vias públicas são de responsabilidade do município, as creches são de responsabilidade dos municípios, o ensino também, até a 4ª série, hoje 5ª série, também é de responsabilidade do município. Então, todas essas ações, se elas fossem feitas de forma articuladas pelos 3 entes federados, com avaliação, participação da sociedade, participação da imprensa, cobrando essas atividades, isso naturalmente contribuiria muito para reduzir esses índices de incivilidade e de violência que tanto nos preocupa. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia para o senhor, bom ano para o senhor também, viu? Muito obrigado.